Olá, pessoal! Olha eu aqui mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do CoutoCast. Eu, Anne Couto, escritora, terapeuta, mentora de mulheres, dando continuidade ao nosso papo sobre ciclicidade feminina. Pois é, se você está acompanhando essa série, você já entendeu que nós estamos falando durante as últimas semanas sobre todos esses, perrengue que nós, mulheres, vivemos, sobre desconhecer a nossa natureza cíclica. Mas antes de começar o nosso papo de hoje, eu quero agradecer a você que está acompanhando todo o nosso programa, está deixando seu feedback, deixando seu comentário, está indo lá no Instagram também, trazendo suas perguntas, suas dúvidas, deixando seus insights. Vocês não têm noção do como está sendo maravilhoso a contribuição de vocês com as suas perguntas, porque partindo das perguntas de vocês, eu consigo trazer não só as respostas, obviamente, e a gente traz assim uma amplitude de clareza de informação sobre o como nós, mulheres, devemos olhar para nós mesmas e, claro, né, gente, conquistar aquele bem-estar, aquela autoestima que todas nós merecemos. Quero agradecer também ao Instituto Arte da Fé, né, que, por sinal, gente, mês que vem o CoutoCast faz 1 ano. Se eu fosse vocês, eu já me preparava, porque vai ter edição de aniversário. Vai ter edição de aniversário, porque quem conhece a Anne Couto sabe que tem que ter festa. Não que eu seja festeira, né, mas vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, tem que celebrar. Primeiro ano do CoutoCast, próximo mês, com edição especial, com uma convidada que, assim, gente, é um amor de pessoa. Então, agradecer ao Instituto Arte da Fé, que tem apoiado o nosso programa, a Arte Modular, a GS Distribuidora. Gente, falar em GS Distribuidora, vocês não têm noção. Vai lançar um perfume, que eu já disse lá, quando mandaram para mim as fotos, eu disse, vai ser a marca do CoutoCast 2026. E eu nem queria, né, receber esse lançamento justamente na edição de aniversário. Ai, que maravilha! E para o papo de hoje, nós vamos agora ter um papo assim mais cabeça. Eu vou agora chamar vocês para o enfrentamento. E vou conversar com vocês agora sobre uma pergunta. Vocês já pararam para pensar nos prejuízos que nós mulheres temos por ignorar o nosso ciclo? Temos muitos prejuízos. E se você está acompanhando, né, todos os programas anteriores, você percebe que um dos maiores prejuízos que nós acaba tendo é aquela culpa excessiva e a autopunição. E por que eu estou trazendo esses dois pontos? Porque uma vez que a gente se pune, né, por querer dar conta de tudo, no mesmo ritmo, perfeitinho, cara, a gente vai, vira a caca do cachorro. A gente se senta a caca do cachorro. E eu fiz um curso no início do mês de fevereiro, uma imersão, que dentro da metodologia, né, uma das etapas desse curso era sobre a ressignificação. E confesso para vocês que eu já participei de diversas formações, eu tenho várias formações na área de coaching e por aí vai, só que um papo que ele me trouxe durante o curso é sobre, não é o que acontece, não é o trauma, mas é como nós nos sentimos diante de uma situação, é como a gente interpreta o que foi, né, a situação que nós vivenciamos. E eu parei para observar, cara, realmente faz muito sentido. Porque os processos emocionais, cada um vai reagir de uma forma. Então, por exemplo, vou trazer eu. Há 2 semanas, eu vivi uma situação que confesso para você que eu me senti assim. Sabe o que você sentir o guardanapo usado? Você pegou o guardanapo, passou na boca, sujou e jogou no lixo, pronto. Foi uma coisa assim, sabe? Besteira, depois que aquela situação, aquele gatilho, sabe, daquele sentimento, ele foi normalizando. Tá, deixa eu logo dizer, eu estava na fase reflexiva, meninas, eu estava naquela fase onde assim, sabe, estava muito sensível, então lembra que a gente já falou sobre isso, as nossas percepções, elas ficam distorcidas de acordo com o ciclo,
Pois é. Aí foi onde eu, opa, peraí, eu me senti dessa forma porque é por isso que é muito importante a gente aprender a entender os nossos ciclos. E trazendo o prejuízo, associado ao que eu estou passando para vocês agora, quando eu fui exposta a essa situação que ativou uma emoção que me fez sentir, sabe, descartável, eu digo, caramba. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu já estava na fase reflexiva, né? Aquela fase onde eu quero estar ali naquele momento de introspecção, ficar na minha caixinha, mas eu poderia ter tido um prejuízo maior. Se eu não tivesse a consciência, né, de que não é o que acontece, mas é como eu interpreto, e como essa minha interpretação, me faz sentir, aí eu, caramba, eu poderia, sabe, ter uma atitude e chegar e bagunçar tudo, chegar para a pessoa e dizer assim, pô, cara, você tem uma atitude comigo que, sinceramente, me senti um lixo, me senti sabe, um trapo com o que você fez comigo. E, e se a intenção da pessoa não era me proporcionar aquele sentimento? É aí onde entra a gente ter essa sabedoria de conhecer os nossos ciclos, de conhecer esses fatores, essas transições emocionais, essas percepções que nós temos repentina de forma distorcida, porque o prejuízo que eu poderia ter por deixar uma emoção, né, me passar uma percepção distorcida, inclusive por causa da fase que eu estava vivendo, né? Imagina só o prejuízo que eu poderia ter, né, nessa relação de amizade, por eu ter interpretado de uma forma errada uma atitude. E aí, voltando para a experiência que eu tive na fase de ressignificação, e aí foi quando eu entendi, cara, não é sobre o que acontece, né, não é sobre a emoção, é natural e a gente precisa, gente, viver as emoções. A gente não pode negar nossas emoções. Agora, a gente precisa entender o como nós nos sentimos diante das situações. Ah, porque fulana tem uma situação porque ela tem um trauma. Não é bem o trauma, é o como ela se sentiu. Eu tenho um caso pessoal que, inclusive, eu tive um insight poderoso, inclusive sobre uma situação com uma das minhas filhas, a minha filha mais velha. Ela não foi criada por mim, né? E aí o que acontece? Eu vou trazer, pronto, vou trazer essa história para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. E até então, eu não tive a oportunidade de acompanhar ela na infância até a pré-adolescência. E com tudo isso, a gente percebe, né, que tem alguma coisa diferente, sabe? Só que aí dentro desse curso foi o que eu entendi. Não foi o fato, porque ela sabe o que foi que me fez, ela sabe o que causou a minha ausência nessa fase tão importante dela, né? Ela sabe que não foi porque eu quis deixá-la, não foi eu que abandonei. Aconteceu uma situação dentro da família da qual eu fui forçada a, a, a não ter essa oportunidade. E ela sabe disso, né? Hoje ela já vai fazer 30, tá, gente? De repente 30. Só que dentro desse curso eu entendi que não é o fato do que aconteceu, é o como ela se sentiu. Então, ela, na época, ela tinha 3 anos. Ela se sentiu injustiçada. Ela se sentiu abandonada. Por mais que ela tenha consciência de que eu não a abandonei, mas foi como ela se sentiu. E até ela ressignificar isso, ela teve que passar por diversos processos. E aí eu, caramba, velho, então, quando a gente começa a entender alguns fatores da nossa vida, inclusive dentro da nossa natureza cíclica, o porquê que nós tínhamos alguns comportamentos, o porquê que a gente fala de certa forma, o porquê que a gente age de uma forma impulsiva, muitas das vezes. Aí você começa a entender assim, cara, mas isso tem como consertar. E aí é onde entra o papo do ressignificar. Só que a gente só ressignifica algo quando a gente passa a ter clareza, quando a gente conhece realmente o que estava do lado desconhecido, ele se torna conhecido. E aí, trazendo um pouco sobre isso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Quando você ignora os seus sinais, como é que você continua? Você continua se forçando
Mesmo percebendo que está doendo, ai, estou desconfortável, estou com enxaqueca, ai, a minha bateria social está zero, você continua se forçando? Ou você diz assim, cara, eu não estou legal. Você que assistiu o episódio anterior, a gente já começou trazendo um pouco sobre isso. Não estou legal, vou pedir, vou dar um tempo. É aí onde entra a questão dos prejuízos. Então, um ponto que a gente precisa trazer para que as coisas voltem para os eixos é se organizar. E se organizar em 3 níveis: o nível físico, o emocional e o mental. E aí, quando a gente fala de nível físico, por exemplo, a gente fala da exaustão. É muito natural, quando nós estamos naquela fase do pré-menstrual para a fase menstrual, a gente sentir a nossa bateria física ela diminuir. A nossa disposição para treino. A mesma carga que você pega na maioria das vezes, na maioria dos dias, tem dias que você parece que está o triplo ou o dobro de carga. Atividades básicas, simples, que você, sabe, faz no seu dia a dia, se torna muito mais cansativo, muito mais exaustivo. Então, já começa a observar nesse ponto. Inflamações. É muito comum, quando nós estamos entre a fase pré-menstrual e indo para a fase menstrual, a gente fica muito inchada. Aí é onde entra as inflamações de linfonodos, retenção líquida, seios doloridos, não é? Distúrbios hormonais, que nesses distúrbios hormonais influencia em quê? Nas questões emocionais, porque uma vez que os meus hormônios ele está em transição, ele está em desequilíbrio, o emocional ele responde. E a queda da imunidade. Pode observar, em alguma fase do seu ciclo, você do nada está com sintoma de resfriado, ou de repente ativa alguma situação alérgica. Começa a observar para vocês começar a captar e trazer para o contexto de vocês esse processo de organização. Do lado emocional, vem aquela irritabilidade. A irritabilidade, a sensação de inadequação, sabe? A desmotivação, que aí a gente já traz essa desmotivação, já que é autossabotagem, que é procrastinação, porque eu tô preguiçosa, já começa a trazer aqueles títulos, né? Porque eu sou preguiçosa. Não, cara, você não é preguiçosa, você só tá, sabe, desmotivada. É a tua fase. Mas a motivação ela vai voltar na fase seguinte. Mental. Situações de ansiedade, confusão mental, perda da clareza, o seu cognitivo dá um bug. Roda e vira, eu trago para vocês aqui. O sistema tá dando bug. Pois é. De repente, dependendo da fase que eu tiver aqui trazendo o programa para vocês, falta o raciocínio, sabe, dá um curto-circuito no tic-teco. Isso é característico de uma fase, tá? E aquela sensação de estar sempre atrasada. Isso é muito comum quando você sai da fase menstrual e entra para a fase pós-menstrual. Que você, sabe, o corpo ele deu aquela pausa, né, para o renovo. E aí você fica agora naquela sensação de que tem um monte de coisa que você não fez, aí tá. A fase dinâmica, que é a fase pós-menstrual, é a fase ideal para você realmente colocar as coisas em ordem. Mas existem pontos, tá? Existem situações dentro da fase dinâmica que a energia ela está ideal para você colocar em ordem. Quando você utiliza a fase dinâmica para executar ações e tarefas que não condiz com as capacidades e ideias daquela fase, você vai continuar tendo aquela sensação de inadequação, aquela irritabilidade e aquela ansiedade. Por quê? Porque você começa, sabe, querer entender por que não foi, porque não sei o quê. Então, esse é um dos prejuízos que você, assim como eu já teve e pode ter, quando a gente ignora o ciclo. E aí, Anne, mas e qual é a chave de tudo isso? A chave é: o corpo, ele vai sempre cobrar aquilo que a mente insiste em negar. Então, se eu nego a minha natureza cíclica,
Se eu nego que eu preciso, que vai ter uma fase que eu vou precisar desacelerar, que eu vou precisar pausar, para que eu tenha mais disposição, energia, entusiasmo, motivação para fazer as minhas demandas, o sistema vai bugar. E aí onde vai ter outros prejuízos, como eu falei no início. Eu tive uma percepção distorcida de algo que aconteceu, eu interpretei, né? Eu fiz uma interpretação, gerou um sentimento de inadequação, e se eu não tivesse parado para reequilibrar o meu emocional e olhar para todo o contexto em volta, entender também que eu estava numa fase que é natural eu ter essas percepções distorcidas, eu tinha acabado um grande projeto. Eu tinha colocado, sabe, para o ralo um grande projeto. E aí é onde entra. Imagine quantos projetos na vida pessoal você pode estar deixando, você pode estar perdendo por ignorar o seu ciclo. Imagine quantos projetos pessoais, profissionais você deve estar perdendo por ignorar, por você não aprender a fazer a leitura do seu ritmo interno. Quantos projetos familiares, sabe? Relações de confidências, sabe? Relação conjugal. Quantas vezes você está deixando de viver momentos lindos com seu marido, com seu parceiro, por não fazer essas leituras e interpretar de uma forma distorcida aquela toalha molhada que ele deixou em cima da cama. Ou aquela tampa da privada que ele deixou aberta que você insiste em reclamar. Meninas, deixa eu revelar um segredo para vocês. Segredo de uma mulher que é mãe de 2 filhos, foi casada por 2 vezes, criou 3 irmãos e é avó de 2 netos homens. Homem sendo homem. Tenha paciência. É o nosso dever. Tá sempre lembrando para eles, o óbvio que eles ignoram. Lembra do livro que eu falei no episódio anterior? O óbvio que ignoramos? Vai ter sempre que ser nós, que vai ter que ter aquele jeitinho para conversar, para dialogar, inclusive para falar. Amor, hoje eu não tô legal, tô naquela fase, eu assisti no CoutoCast, eu vi lá no canal, que tem fases que eu vou estar um pouco assim, se eu de repente me estressar, me perdoa, sabe? Tem humildade, cara. Tem humildade para entender e para reconhecer que se você não aprendeu a ler a sua natureza cíclica, você vai fazer caca mesmo em algumas áreas da sua vida, mas que tem como consertar. E eu tô trazendo isso, meninas, porque quando eu parei assim, que eu fui olhar a situação da qual eu digo, caramba, velho, eu poderia ter estragado algo grandioso que eu tô construindo por uma percepção distorcida. Possa ser que a minha leitura não tenha sido distorcida? Pode, porque até então, quando eu olhei para dentro de mim e, né, trouxe para minha responsabilidade da percepção, que eu fui associar também os contextos em volta de tudo, eu digo, pô, não, eu tô enxergando de uma forma errada. Aí, como é que eu vou saber, Anne? Como é que você vai saber, Anne, se realmente você percebeu errado ou se realmente você estava certo? Chegando para a pessoa e dizer assim, fulano, teve uma situação assim, 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 que, sabe, é onde entra você também ter essa humildade para o enfrentamento. Lembra que eu falei que a gente vai começar com o enfrentamento? Vai ser necessário, meninas. Vai ser sempre necessário nós termos a coragem de viver os enfrentamentos da vida. Eu estou lendo um livro que, inclusive, faz parte, né, do projeto, do curso que eu estou fazendo, aonde um trecho do livro diz o seguinte: o sim que você decide dar vai vir com os nãos, tá? Vai vir com os nãos, de uma forma também inconsciente. Os nãos vão vir embutidos. Por exemplo, vamos trazer, engraçado que eu estou trazendo aqui estou replicando um pouco do que eu aprendi no curso, trazendo a vida 2. Para você que decide a viver uma relação conjugal, a partir do momento que você passa a dar um sim para uma pessoa que você decidiu dividir a sua vida 2 com ela, você está dando um não para todas as outras possibilidades lá fora.
Bem assim, trazendo para projetos. Você vai olhar para alguns projetos, algumas oportunidades, algumas propostas. A partir do momento que você dá um sim para uma determinada proposta, para um determinado projeto, você automaticamente está dando um não para todas as outras que podem vir depois desse sim. Então, é necessário que a gente olhe realmente para tudo que acontece em nossa volta e aplicar o que a gente chama na PNL de ecologia. O que eu perco e o que eu ganho se eu continuar ignorando o meu ciclo? Se eu continuar ignorando que eu sou uma mulher cíclica e que vai ter fases que eu vou estar emocionalmente estável, que eu vou estar emocionalmente instável, que eu vou estar fisicamente enérgica, que vai ter fase que eu também não vou estar fisicamente enérgica. Até quando eu vou continuar? Você vai continuar? Eu não, porque eu já mudei, já virei essa chave. Até quando? O que você vai precisar perder mais para que você olhe para dentro de você e diga, cara, não dá para continuar perdendo mais. Por eu ignorar algo que já está, sabe? Porque o seu corpo dá sinais. Todos os meses, meninas, nós vivemos as mesmas oscilações. Todos os meses nós vivemos as oscilações físicas, emocionais e mentais. Agora, lembra que quem está acompanhando já sabe. O ponto de partida é o primeiro dia da menstruação. É o seu ponto de partida para identificar em que fase essas oscilações acontecem. Em que fase você tem as suas capacidades, elas se ampliam de uma forma assim, caramba, hoje eu tô, sabe? Então, gente, não dá mais pra gente ficar, sabe, querendo cobrar aquilo que tá o tempo todo ali. O corpo tá sempre ali mostrando, sabe? Só que a gente continua mentalmente ignorando, porque não faz sentido, não porque minha mãe nunca me falou sobre isso. Eu também realmente já estive nesse lugar. Minha mãe, minhas tias, minhas avós nunca falaram que nós éramos cíclicas. Mas a partir do momento que eu comecei a perceber que tem alguma coisa que não estava encaixando, não, tem alguma coisa de errado. E quando eu percebi que não só eu, mas que outras colegas do meu campo de trabalho também estavam vivendo algumas situações, inclusive de caráter emocional e mental, né, burnout, depressão e distribuição, tem uma coisa que está errada. Quando eu fui entender o porquê, quando eu fui entender que era porque eu, assim como minhas colegas, estávamos dentro de uma área comercial, onde exigíamos de nós que sejamos o tempo todo da mesma forma, com o mesmo nível de entrega, quando a gente não vai conseguir, que a gente desrespeitava os nossos ciclos. Eu digo, agora encontrei o caminho. E aí é onde entra o CoutoCast, é onde entra as minhas redes sociais, como ferramenta de trazer para você essa luz, esse direcionamento, trazer clareza do como você pode olhar para você agora e dizer assim, caramba, agora eu estou entendendo o porquê. Mas tem como consertar? Tem como consertar. E aí é onde entra o processo de ressignificar. Primeira coisa que você precisa ressignificar é a culpa. Não adianta você ficar se culpando, porque até então você agia de formas que às vezes você não gostaria de ter agido e falado o que não queria ter falado, ter feito escolhas que não queria. Calma, você falou, você agiu, você sabe, porque você não tinha consciência de que você é mulher cíclica e que cada fase do ciclo ela entrega capacidades ampliadas para determinadas ações. Você não sabia que em fases distintas, em algumas fases, você vai ter sim essas mudanças de comportamento, de emoção, de autopercepção. Você não sabia, já começa por aí. Ressignificar. Tá, não sabia, agora sei. O que é que eu faço? Primeira dica é, vai vir aí, gente, vai vir aí uma imersão. Estou preparando uma imersão presencial. Primeiro vai ser aqui em Aracaju, tá? E mais à frente vamos ter uma imersão online, aonde você vai entender todo esse universo, aonde você vai aprender a mapear em que fase você se encontra. Você vai aprender a mapear não só a fase, mas entender o que capacidade cada fase ela lhe entrega. E como você utilizar essas fases, essas capacidades
de forma estratégica para você trazer o equilíbrio para sua vida pessoal, profissional, familiar, sentimental, espiritual, tá? Porque um outro elemento, um outro ponto que eu estou trazendo na construção de toda essa metodologia também tem base bíblica, certo? Então, assim, gente, só aguarda. Só aguarda porque tem sim solução, só não tem solução para a morte, que é a única certeza que nós temos. Nós vamos morrer um dia, mas nada melhor do que a gente, enquanto tivermos vida, ter vida com abundância e viver do melhor dessa terra que está lá na Bíblia, tá, meninas? Então não aceite menos do que isso. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou filha do rei. E se eu sou filha do rei, eu tenho que realmente viver o melhor dessa terra. Mas vamos para um outro ponto que eu quero trazer para vocês, para a gente encerrar nosso programa de hoje, é sobre a autoliderança cíclica, que aí é onde parte a conquista de tudo, né? Quando você passa a ter essa clareza, quando você ressignifica, tá? Quando você entende que você teve prejuízo demais até agora e que você não mais aceita perder por não entender como os seus ciclos, ele lhe entrega as capacidades, ou como ele distorce a sua percepção, ou como as suas emoções, elas se fragilizam. Você não vai mais, não quer mais perder. Aí agora você vai para a fase da autoliderança. Você vai utilizar a sua ciclicidade ao seu favor. E aí é onde entra a pergunta que muitas meninas me fazem. Anne, mas aí o que é que eu vou fazer? Depois que eu entender tudo isso, eu vou simplesmente parar? Não, gente, calma. Você não vai parar. Você vai simplesmente dar uma pausa, mas para se reorganizar, certo? Quando você vai trazer para a sua vida agora toda essa autoliderança cíclica, você consegue saber o quando avançar, saber o quando revisar, saber o quando preservar a energia, certo? E claro, gente, você passa a ter constância, que é diferença de rigidez, certo? Porque uma vez que você passa a ter constância, ao invés de rigidez, você se torna coerente com aquilo que você identificou, que agora você reconhece. Porque, por exemplo, quando a gente fala de avançar, qual é a fase ideal para avançar, Anne? A fase dinâmica, saindo da transição. Saiu da fase menstrual, você está entre a fase dinâmica e a fase dinâmica, entrando até a fase expressiva, que é a fase pré-ovulatória para a fase ovulatória. Essa é a fase de você ali dar aquelas avançadas. A fase de revisar é a fase da menstruação. E a fase de preservar energia é a fase da pré-menstruação. Então, percebe-se que se eu entendo isso, eu já consigo colocar ordem na bagunça mental, física e emocional da minha vida. Consequentemente, eu melhoro os meus relacionamentos, eu melhoro os meus comportamentos, eu melhoro a minha comunicação, eu melhoro o meu posicionamento. Então, percebe que quando você utiliza a sua ciclicidade como ferramenta de autogestão emocional, você consegue colocar às claras coisas que você nem imaginava que acontecia. E aí é onde entra o outro ponto que a maioria das meninas, principalmente no Instagram, está me trazendo. Então, Anne, você quer me dizer que mulheres elas não precisam produzir mais? Calma, eu não estou dizendo isso. O que eu estou trazendo para vocês é que vocês, assim como eu aprendi, é produzir, mas com a melhor distribuição da nossa energia. Utilizando cada fase, cada período. O período de avançar, eu vou utilizar a minha energia desse período para avançar. O projeto que eu não consegui executar, por exemplo, na fase reflexiva, que era naquela fase que eu estava revisando, existe uma ferramenta onde você coloca, você anota as atividades que você pode fazer para determinado período. Você vai lá, anota. Então, você vai lá, revisa. Pronto, a partir de tal dia, isso aqui eu consigo executar. Então, já começo a trazer para cá. Aí vem a fase do preservar energia.
caramba, mas essa atividade aqui, ela vai exigir de mim que eu invista mais energia, então deixa eu colocar para essa fase aqui, porque nessa fase eu consigo entregar melhor. Então não é sobre você parar de produzir, é sobre você aprender a produzir de forma estratégica. Lá no meu Instagram, no @AniCoutoMentora, tem vários conteúdos que eu estou trazendo sobre produtividade cíclica. Se eu fosse você, ia lá, entrava lá no meu Instagram, tá? Me segue lá e maratonava vários conteúdos relacionados à produtividade para você entender que não é sobre você produzir mais ou menos, é sobre você produzir de forma assertiva. É sobre você produzir respeitando os limites do seu corpo e as fases estratégicas. E aí é onde entra um ponto que muitas meninas também, elas estão me trazendo, né, lá no Instagram, é sobre aquela questão da sua identidade. E eu já falei sobre isso num programa anterior e vou falar agora mais uma vez. O convite aqui é você refletir sobre alguns pontos. Por exemplo, né? Toda mulher, ela associa comportamentos ao caráter. E eu já falei sobre isso em outros programas, que o fato de você, às vezes, não estar emocionalmente estável, não quer dizer que você é uma mulher louca, neurótica, né, problemática. Você, de repente, desconhece esse fator. De repente, não, a maioria, tá, meninas? Eu fiz uma outra pesquisa que eu descobri que 84% das mulheres aqui no Brasil não ouviram falar sobre ciclicidade feminina. Então, eu sei que esse conteúdo vai chegar em você e que você que está me assistindo vai encaminhar para outras mulheres para que elas entendam que acontece com muitas mulheres, assim como aconteceu comigo, e que elas precisam olhar para essa natureza nossa como algo assim, é o estalar, é a chave que precisa virar. Então, o seu comportamento não define o seu caráter. A sua produtividade ou a falta dela não define o seu nível de disciplina ou o seu ritmo. A sua falta de, digamos assim, a sua incapacidade momentânea, cognitiva, ou ao seu desacelerar cognitivo, não quer dizer que você é incapaz. É uma situação de da fase. E eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram sobre isso. As mulheres associando a produtividade ao fato dela ser procrastinadora, dela estar se auto-sabotando, né, das oscilações emocionais, da percepção sobre elas, né, a essência delas, a personalidade delas, e não é sobre isso, meninas. Não é sobre isso. Vocês precisam começar a primeiro, como eu já falei, a ressignificar que vocês estão tendo acesso a algo que até tempos atrás não se era falado e que precisa ser falado muito a partir de agora. Se depender de mim, da equipe do CoutoCast, vai ter muita coisa para poder acontecer em 2026 para que essa clareza chegue até você, porque você precisa e merece ter realmente uma vida plena, mas em todas as esferas. Eu vejo mulheres investindo toda a sua energia só em ser produtiva na área profissional. E eu já estive nesse lugar, meninas, e realmente é um preço muito alto que a gente paga, porque a gente acaba carregando um peso que é desnecessário. Aí é onde entra a pergunta que eu comecei lá no início do programa, os prejuízos. Até quando a gente vai ter prejuízo por ignorar a nossa natureza cíclica? Então, os prejuízos que eu tive, inclusive, foi dentro do meu contexto familiar. Eu cheguei a uma fase que eu estava no processo de dor por conta de uma decepção, que eu utilizei o meu trabalho como válvula de escape. Eu ativei em mim o modo linear, a energia masculina de dar conta de tudo, de carregar o mundo nas costas. E isso me custou diversas situações, diversos prejuízos. E é exatamente para que não aconteça com você, o que aconteceu comigo, que o CoutoCast está vindo agora trazer para vocês essas informações. Porque eu ainda vejo muitas mulheres. Eu participei, como eu falei para vocês no início do programa, eu participei de uma imersão e estava com uma colega lá
E que teve momentos, pô, que ela estava, mas ao mesmo tempo ela desconectava. Por quê? Porque o que estava acontecendo lá fora estava o tempo todo querendo puxar ela, tirar ela daquele momento que era para ela. Não se permitia a viver aquela experiência para ela poder dar um outro passo, ressignificar situações que até então para ela não estava fazendo sentido, o peso também de carregar coisas, dores e culpas que estava paralisando a jornada dela. Eu trouxe um outro exemplo num programa anterior, não me recordo qual foi o programa agora, de uma colega lá na hidroginástica, que ela chegou simplesmente sentindo culpada porque estava indo fazer aula de natação. Aí eu lhe pergunto, qual é a culpa que você tem de tirar um momento para você? Para você cuidar da sua saúde, para você cuidar da sua autoestima, para você ter aquele tempo de qualidade com seu namorado, com seu marido, com seu parceiro de vida, para você ter o tempo de qualidade com a sua família, com suas amigas. Qual é a culpa? Por quê? Por que se culpar por isso? Se quando você utiliza desses mecanismos para revigorar a sua autoestima, o seu bem-estar, você, uma vez que você está revigorada, você consegue ser a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor amiga, a melhor, sabe? Então, precisamos realmente começar a olhar para o nosso ciclo menstrual, para a nossa ciclicidade, com outro olhar, ressignificando o fato de nós não termos sido ensinadas sobre esse assunto, de nós não termos sido ensinadas sobre que sim, nós mulheres vivemos os nossos desafios, nossas transições emocionais, cognitivas e físicas. Sim, a gente vai ter dias que a gente não vai querer conversar com ninguém, que a gente não vai querer, sabe, se maquiar, vai só querer ficar de pijama e de pantufa. Gente, eu mesmo amo ficar de pijama e pantufa, não sei vocês, mas eu amo. Não vai querer sair, vai querer só ficar em casa lendo um livro ou querer dormir. Eu falei no programa passado, né, sobre uma das características das mulheres que está em fase de transição, né, saindo da fase cíclica para a fase da perimenopausa, que é o meu caso agora. Cara, é uma fadiga tremenda, tem dias que eu só quero dormir e tá tudo certo. Mas se fosse a Anne Couto de 10 anos atrás, por exemplo, cara, você não tem noção, eu tava, sabe, me chicoteando, me chamando de preguiçosa, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Hoje que eu entendo, tá tudo bem. Foi o que eu fiz? Procurei minha Nutri, procurei minha ginecologista, pra gente já começar juntas. Tô com uma personal chefe, que por sinal vou trazer ela aqui. Vou trazer ela aqui, porque todo o meu plano alimentar está sendo refeito, tá? Plano alimentar, toda a minha suplementação à base, totalmente natural. Enfim, meninas, se eu fosse vocês, eu não perdia não esse programa não, porque se você quer passar pela fase da perimenopausa sem alguns desconfortos, porque assim, gente, eu tô começando agora a ter esses desconfortos, então a partir do momento que eu percebi que tem uma coisa errada, opa, vamos lá, vamos buscar soluções, e comecei o meu processo. Então a gente sabe muito bem que cada corpo reage de uma forma, cada mulher vai reagir de uma forma, né? Como eu falei no início do programa, não é o que acontece, é como eu me sinto, é como eu percebo, então a gente tem que começar a trabalhar isso também. Mas eu digo uma coisa para vocês, meninas, é um outro olhar, sabe? Então, é um outro ponto também que eu vou trazer para vocês. Você chegar nessa fase com qualidade de vida, respeitando o seu corpo, aquela barriguinha, porque aquela pochetezinha, gente, é barriga hormonal, tá tudo certo. Sabe? Vai ter aqueles dias que o seu cabelo vai estar meio assim, meio farofa, você não entender. Faz parte também, meninas. Então, se prepare, porque eu vou trazer um grupo de mulheres e a gente vai começar com a personal chef, que ela é especialista em alimentação funcional. Você que quer perder peso, você que quer ganhar massa muscular, você que quer trabalhar toda essa fase, né, conquistar o seu bem-estar através da alimentação, esse vai ser o programa para você. Vou estar botando lá nas redes sociais o dia que que a gente vai estar recebendo essa convidada, tá? E eu digo para vocês, vai ser assim, Mara. Por que vai ser Mara, Anne? Porque eu estou vivendo a experiência, né, de estar tendo essa assessoria dela, de estar tendo essa consultoria alimentar com ela, e está melhorando muito, inclusive, a minha disposição para os treinos
na fase pré-menstrual. Eu não sei vocês, tá, meninas? Mas tem uma fase que, se vocês pudessem, você não ia pra academia, né? Pronto, era o meu caso. Tinha dias que dizia assim, quem vai pra academia? Eu, Filipinho, você aí. Roda e vira de sopa, não tô pra você hoje. Pronto. É exatamente o que acontece. Mas, a partir do momento que você traz ali ó, alguns ajustes, lembra que eu falei de você reorganizar? Pronto. Esse vai ser um dos pontos que vai trazer assim aquele up para sua autoestima, para a sua disposição física, sua relação emocional, seu equilíbrio emocional, sua estabilidade mental, vai fazer toda uma diferença. Então, meninas, esse é o segredo. Começar essa fase, ressignificar e reorganizar. Por onde eu começo? Trabalhar os 3 níveis, físico, emocional e mental. Por onde eu vou começar essa reorganização? Entendendo quando eu avanço, o quando eu reviso e quando eu preservo minha energia. E quais são os fatores, Anne, que eu posso trazer aí todo esse, né, fechar essa caixinha, trazendo o entendimento que não é sobre o caráter, não é sobre disciplina e não é sobre capacidade. A sua natureza cíclica é você trazer, é você entender que o seu contexto interno, tá? É respeitando a sua natureza cíclica. Você precisa entender que cada fase ela entrega uma capacidade, cada capacidade ela vem ampliada e tá tudo certo, tá? Então você precisa entender que você não tá tentando se ajustar a um sistema, mas você precisa aprender a liderar você mesma. Já parou para pensar nisso? Já parou para se perguntar se é o que está acontecendo? Você está o tempo todo ali se ajustando a um sistema ou você está aprendendo a se liderar? Muitas das vezes é o que a gente comete, é o erro que nós cometemos por desconhecer a nossa natureza cíclica. Se ajustar a um sistema. Então, vamos começar a botar ordem nessa bagunça, que você merece ter um 2026 pleno. Estamos só no começo do ano. Já passou o carnaval, não tem mais essa desculpa de que o ano só começa depois do carnaval. Não, já acabou o carnaval, está na hora de começar a fazer as organizações nas áreas, nas esferas que você precisa e utilizando o seu ciclo menstrual para ser essa bússola, tá bom? Então, gente, eu quero convidar vocês a trazer essa reflexão, tá? Eu estou tentando me adequar a um sistema ou eu estou aprendendo a me liderar? Vou deixar essa pergunta para você. Deixa aí nos comentários os seus insights, os seus feedbacks, quais assuntos, né, quais suas dúvidas sobre todo esse contexto, sobre todo esse universo emocional feminino, sobre a nossa natureza cíclica. E quero convidar você para compartilhar esse episódio e acompanhar todos os conteúdos que a gente vai estar trazendo nos próximos programas. E ó, vai lá, assina o nosso canal, deixa lá as suas notificações, deixa lá o seu like, ó. Rapaz, tá aí uma coisa que eu não sabia, tô começando a descobrir. Merece o meu like e merece que as minhas amigas saibam também. Então, beijo no coração de vocês, agradecer a vocês por ter ficado comigo até agora. Lembrando que próximo mês tem o aniversário do CoutoCast, a edição de aniversário, que eu vou estar colocando lá nas redes sociais. Vai lá também, tá? Lá no Instagram do CoutoCast, acompanha tudo, porque eu vou estar colocando a programação das próximas temporadas. E claro, né, gente, vamos aí mandar para todo mundo, porque tem muita coisa legal. Então, beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Agradecer a minha equipe, agradecer a Arte Modular, agradecer o Instituto Arte da Fé, agradecer a GS, que está sempre aqui também apoiando o nosso programa. E eu espero você na temporada de março, inclusive na temporada de aniversário do CoutoCast. Tchau, tchau. Até a próxima. Foi! Gente,